Hoje eu quero falar com você sobre um tema que tem paralisado muitas nações. Hoje eu quero falar sobre algo que tem bloqueado muita gente. E se a gente entender isso aqui, nós vamos romper. Quantos querem romper com o que estão vivendo? Quantos querem romper, passar dessa bolha, passar de tudo que estamos vivendo? E eu botei um título nessa mensagem que se diz: o que fazer diante de uma ameaça? O que fazer diante de uma ameaça? Quantos já foram ameaçados aí? Amém? Cheio de gente perigosa aqui, As ameaças, elas vêm, irmãos. E eu quero te dizer uma coisa: quanto mais você investe no reino, quanto mais você cresce, quanto mais você aumenta o seu nível, maiores serão as ameaças. Por isso quero te dizer, como eu sempre tenho falado aqui, se está tudo tranquilo, pode ser que você não está vivendo o seu propósito. Pode ser que você esteja distante daquilo que Deus te chamou. Porque todo valente, todo guerreiro do Senhor, todo homem e toda mulher que está vivendo aquilo que Deus colocou para viver, vai ter inimigos, vão ter ameaças, vão ter dificuldades, vão ter lutas, vão ter batalhas, mas em todas essas coisas vão ter vitórias. Amém? Abre sua Bíblia comigo em 1 Reis 19:1. Queria começar com esse texto. E eu creio que Deus quer fazer algo sobrenatural nessa noite e levantar homens e mulheres guerreiros que no meio dessa crise, no meio de tantas ameaças. Irmãos, nós estamos vivendo períodos de ameaças. Amém? A mídia ameaçando toda hora sobre noticiários, sobre coisas. A expectativa de futuro é uma ameaça. A realidade que nós estamos vivendo, você tem medo até de sair de casa para comprar um pão. Nós estamos vivendo um período com muitas ameaças. 1 Reis 19:1 diz o seguinte: então o rei Acabe contou a sua esposa Jezabel tudo o que realizara Elias e como passara o fio da espada todos os profetas de Baal. Diante disso, Jezabel mandou um mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me façam sofrer as piores desgraças, se até amanhã, esta hora, eu não fizer com a tua vida o que fizeste com os profetas. Olha só, Jezabel, ela libera uma ameaça através de um mensageiro para Elias. Em 24 horas, eu arranco a sua cabeça. Ela deu um prazo para Elias. A ameaça dela, eu não sei se você já sofreu ameaça de morte, mas essa ameaça de morte tinha prazo para acontecer. E o prazo era de 24 horas. E assim que Elias recebeu este aviso, ele fugiu para salvar a própria vida. Irmãos, Elias, diante da ameaça, ele resolve fazer o quê? Ele fugiu. E o texto diz que ele foge para salvar a própria vida. Irmãos, o profeta Elias, ele tinha, através da vida dele, maravilhas. Ele tinha feito milagres. Ele precisava ter medo dessa ameaça, irmãos? Só que Elias era homem como nós. E assim como Elias, por diversas vezes, as ameaças quando vêm sobre as nossas vidas, por muitas vezes, nós desviamos ou nós olhamos para trás com medo, até para salvar a própria vida. Mas o que Deus quer falar conosco nessa noite é que quando vier uma ameaça, nós vamos agarrar como a nossa oportunidade de subir um nível de fé e conquistar territórios do inimigo e pegar aquilo que é nosso e receber aquilo que é a promessa de Deus. Amém, irmãos? E se existem ameaças sobre a tua vida, Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer: é essa ameaça que é a oportunidade, que é o passaporte para te levar aonde eu quero. Só que Elias, aquele de frente a essa ameaça, ele corre, se esconde.
para salvar a própria vida. E assim que Elias recebeu esse aviso, fugiu para salvar a própria vida, chegando em Berseba, que pertence a Judá, deixou ali o seu servo. Quanto a ele, fez pelo deserto a caminhada de um dia, e foi sentar-se debaixo de um pé de giesta, uma espécie de arbusto, e ali orou, pedindo para si a morte. Irmãos, Elias estava tão fora de si diante dessa ameaça, que ele não correu para salvar a vida. Ele correu para salvar a vida, pensando em salvar, mas ele estava tão sem cabeça, que ele, quando deitou, ele pediu a própria morte. Sabe o que o inimigo faz com a gente nas ameaças? Esquecer quem nós somos, esquecer os feitos de Deus sobre a nossa vida, esquecer o histórico de batalhas que nós temos. Quantas vezes um problema foi resolvido, às vezes em minutos, às vezes no mesmo dia, na mesma semana, mas hora antes você pensou que não tinha mais jeito. Quantos já passaram por isso? É o fim, não tem mais jeito, meu Deus, e agora? Agora, Cadu, conheço um amigo aqui que está passando por algumas coisas que ele não... E aí Deus vem com escape. Quantas vezes a gente acha que é o fim, ou que não tem mais jeito, e que agora já era. Mas se pararmos para pensar e meditar no Senhor, Ele tem um escape. Mas Elias, ele estava tão perdido de só, tão abalado mentalmente, que ele deita ali e pede a própria morte. Sabe o que eu quero te dizer nessa noite? Tem muita gente vivendo como Elias. Muita gente vivendo como Elias. Não só fora das igrejas, dentro de igrejas. Que viveu maravilhas do Senhor, que tem um histórico de batalhas, tem um histórico de vitórias, tem um histórico de lutas, mas diante dessa ameaça, está pensando que agora é o fim. Diante do mundo, do clima que estamos vivendo, do período que estamos vivendo, estão com medo, estão correndo para salvar a própria vida. Ei, não entre nesse engano, irmãos. Eu quero te dizer, você é guerreiro valente do Senhor. O mundo pode ter medo, mas nós somos a igreja do Senhor. Nós estamos diante daquele que tem a solução. Nós estamos sendo colocados por Deus nesse período para trazer solução, para orar e enfermos serem curados. Não é para a igreja ter medo. Amém? O pastor não está dizendo que a gente não tem que ter precauções, não tem que se preparar, não tem que usar álcool em gel. Não, o pastor está dizendo que você não pode ter medo. O pastor está dizendo que você não pode ficar como os demais, que estão entrando em síndrome de pânico, que estão entrando em depressão, estão entrando em até pensando em suicídio. Mas Elias, ele pede até a própria morte. E ali ele, pedindo para si a própria morte, diz: agora basta. Ó Senhor, retira-me a vida, pois não sou melhor do que os meus pais. E agora eu te pergunto, qual é o nosso papel como cristão na situação que estamos vivendo agora? Eu quero te perguntar, igreja, o que é que você tem feito na situação que estamos vivendo agora? Porque aqui a gente está vendo Elias fugindo para salvar a própria vida diante de uma ameaça. Só que a questão não era salvar a própria vida, a questão era a ameaça, era tão forte, porque não era para salvar a própria vida, porque quando ele deita, ele pede que a vida dele seja exterminada naquela hora. A questão não era, ele correu para se salvar, não, ele correu porque a ameaça, a armadilha do inimigo na mente das pessoas é tão grande, que a gente corre quando é o momento da gente trazer a solução. Pastor, o que você está dizendo? Eu quero te dizer que nós estamos numa grande oportunidade de nos levantarmos como a verdadeira igreja de Cristo. Eu quero dizer que você está diante de uma grande oportunidade na sua família de mostrar quem é o teu Deus. Eu quero dizer que você está numa grande oportunidade durante o pessoal do teu trabalho para dizer quem é o Senhor da tua vida. Aleluia, tem alguém entendendo isso aqui? Eu não posso ver crente fazendo a mesma coisa de quem não é crente, com medo das mesmas coisas de quem não é crente. Amém? Nós estamos diante de uma ameaça, mas é uma grande oportunidade de Deus manifestar a glória e o poder dele sobre nós.
E a história vem me dizer que Deus vai ao encontro ali de Elias, traz alimento, levanta, ainda tem uma longa caminhada. Só como todos nós sabemos, Deus faz com que ele venha ungir o outro. Mas eu quero também entrar numa história muito conhecida de alguém que estava passando ali e viu alguém ameaçando. A história diz que Davi vai levar pães e queijo para os irmãos. Só que ele chega ali no momento onde havia um gigante ali ameaçando todo o exército, todo o povo. Irmãos, eu quero te dizer uma coisa. O inimigo, ele te ameaça, porque ele sabe que se tu entrar na guerra, a vitória é tua. Pega isso aqui, irmãos. O inimigo, ele te ameaça, te afronta, porque ele sabe, se você entender quem você é em Cristo Jesus e você entrar nessa guerra, a guerra é sua, a vitória é sua. Por isso você não pode parar na ameaça, irmãos. Você não pode retroceder na ameaça. É a ameaça, é a oportunidade que eu quero aí. Tem muita vitória que você ainda não teve porque você parou na ameaça. Tem muita coisa que você não conquistou porque você deu meia volta no momento da ameaça. E Davi, ele chega ali, tem um gigante ameaçando todo o povo. E o gigante, irmãos, ele vem para afrontar e para mexer na mente, porque ele vinha de manhã, de tarde e de noite, 3 vezes por dia. Por quê? Para o povo não ter tempo de pensar, para o povo pensar, e agora? Só que o que eu quero falar para você nessa noite aqui, irmãos, eu quero que o Espírito Santo toque na tua vida de um jeito, você comece a viver dessa forma, que você comece a enxergar como Davi enxergou. Davi enxergou como ninguém enxergou. Davi viu aquela situação como ninguém viu. Presta atenção nisso aqui. Davi, ele viu que o seu oponente não era um guerreiro gigante, e sim um enfermo que sofria de gigantismo. Irmãos, se a gente entender isso aqui, a gente não para mais diante de nenhum gigante, nenhuma ameaça. Ele não olhou como todo mundo estava olhando, olha o gigante, tem 3 metros. Não, esse cara é deficiente, rapaz. Esse cara sofre de uma enfermidade gigantismo. Peraí, não? Sabe o que eu quero que você entenda, irmão? Tem muita coisa que nos apresentam que aparentemente é mais forte que você, mas é deficiente, não vem de Deus, não tem raiz. Aparentemente o gigante tinha 3 metros, aí você imagina um gigante de 3 metros, com os braços levantados, com as suas armaduras, com tudo. Era para dar medo. E ali diz que as armaduras deles eram cheias de detalhes, cheias de coisa. Por quê? Para intimidar mais quando ele batia, quando ele andava. Talvez você não entendeu que aquilo que está aparentando para a sua vida é para te intimidar cada vez mais. Mas a aparência pode ser grande, o gigante pode ser gigante, mas isso é deficiente. Não é para você parar diante dessa ameaça, é para dizer, ei, eu estou te enxergando de forma diferente. Eu não vou recuar porque o desafio é grande, não. O meu Deus é grande. E se a gente começar a entender isso, a gente vai começar a analisar o que está acontecendo ao nosso redor. A crise, a pandemia, o lockdown, o medo, o desespero, tudo isso, todas essas ameaças. Ninguém sabe o que vai ser, ninguém sabe como vai ser. Mas se a gente analisar isso tudo e entender e ver como Davi via de uma forma diferente, nós estamos diante de uma grande oportunidade de vitória. Davi, ele enxerga aquele gigante como um deficiente. O que tem se levantado contra você? O que tem se aparentado como um grande desafio para a tua vida? O que tem feito você perder noite de sono, achando que isso é uma barreira, um desafio? Será que talvez você
está valorizando muito mais o estereótipo, muito mais o exterior, do que realmente o que é esse desafio para você? O que é essa batalha que você está passando? O que é esse gigante que tem se levantado contra você? Eu quero te dizer que você talvez esteja diante de uma grande oportunidade de ter uma das maiores vitórias da sua vida. Conquistar governo, conquistar autoridade, e o gigante está querendo se expressar para você de uma forma que ele não é. Quem é? É o nosso Deus. Quem é? É o nosso Deus. Quem é poderoso? O nosso Deus. Aleluia! A função do gigante era intimidar, irmãos. A função do gigante era intimidar. E olha só, ele usava tão bem dessa forma, porque ele não queria lutar contra o exército todo. Qual era a proposta dele? Traz um guerreiro. Se eu ganhar, nós ganhamos de todo o exército. Se eles me ganharem, vocês vencem todo o nosso exército. O gigante, ele não quer lutar com a tropa, ele não quer, ele sabe. A proposta dele era individual, irmãos. Porque ele sabia que ele tinha as suas debilidades, que ele não tinha agilidade, que ele não tinha tanta habilidade. Por ele ser grande, ele não poderia ter combate com muita gente, ele não ia ter flexibilidade para lutar contra todo mundo. E eu te pergunto, por que você está parando diante desse desafio? Por que você está com medo diante desse gigante que tem se levantado? Por que você está com medo do que estamos vivendo? Por que você está entrando em depressão pelo momento que nós estamos passando, quando esse momento é a melhor oportunidade da sua vida, de ver a glória de Deus sobre a tua casa, sobre a tua vida, sobre experimentar milagres? E Davi diz assim: eu vou pegar esse cara aí. E todo mundo diz que ele é louco, todo mundo diz que não pode. Os próprios irmãos dizem: volta para cá, volta para apacentar as suas poucas ovelhinhas. Ninguém acreditou nele. Só que Davi estava vendo como ninguém via. Talvez muitas pessoas não tenham acreditado em você. Talvez muitas pessoas, quando você conta um sonho, conta um segredo, conta um desejo, um objetivo, muita gente, você não vai conseguir. Ninguém conseguiu. Você está ficando louco. Mas o que eles não sabem é que Deus está te dando uma visão diferente dos demais. O que eles não sabem é que Deus está te fazendo enxergar algo que os outros não estão enxergando. E se a gente entender isso aqui nessa ministração, nós não vamos mais correr de desafios que forem colocados na nossa frente. Nós não vamos correr das ameaças, porque Deus não quer ver um filho medroso. Deus se levantou para governar com autoridade sobre toda a terra. Deus nos gerou para isso, para governar. E quando Ele vê um filho com ousadia, com autoridade, que não para diante de uma ameaça, Deus fala assim: vai lá que eu vou derrubar contigo. Vai lá que eu vou estar contigo. E Davi resolve: eu vou lutar. Bota a armadura dele, todo mundo sabe. O que acontece? Não consegue. Muito pesado. Não preciso disso. Davi pega a sua funda. O que o gigante tenta mais uma vez? Intimidar. No campo de batalha, o gigante fala assim: ei, eu sou algum cachorro para você vir com pau, com pedra contra mim? Deus te trouxe aqui hoje para te fazer lembrar quem você é em Cristo Jesus. E que essa ameaça não é para te paralisar, essa ameaça não é para você retroceder, nem para você ter medo. Esse desafio que você está passando, essa circunstância que você está vivendo, é para você experimentar quem é o seu Deus. Quem é o Deus que você vai na igreja? Quem é o Deus que você louva? Quem é esse Deus? E Davi, ele faz algo que a gente precisa fazer. Contudo, 1 Samuel 17:45, olha o que Davi responde. Contudo, Davi retrucou ao filisteu: tu vens contra mim com espadas e com lanças, e escudo pontiagudo. Eu, no entanto, venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, que desafiaste. Irmãos,
tem muito desafio, tem muita guerra, tem muito gigante se levantando, que não é só sobre a tua vida, não. Está se levantando contra o teu Deus. Tem muita gente querendo envergonhar não só a tua vida, envergonhar o Deus que você serve. Tem muito desafio, muita batalha que não é só por causa de você, Emerson, é por causa do Deus do Emerson. Por isso que é hora de a gente fazer como Davi. Ei, eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Tu não mexeu só comigo não, rapaz. Você mexeu com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. E olha o que ele diz: hoje mesmo, irmãos, tem que ser muito entendido de quem é o nosso Deus, para diante de um gigante, dizer que hoje mesmo. Alguém pode dizer aí sobre o desafio que hoje mesmo cai por terra? Hoje mesmo cai por terra. Hoje mesmo cai por terra. Hoje mesmo, Yahvé te entregará em minhas mãos. E eu te ferirei e deceparei a cabeça e darei o teu corpo e aos cadáveres do teu exército filisteu, às aves dos céus e aos animais selvagens, e toda a terra. Irmãos, isso aqui é muito forte. Porque a gente precisa ir contra essa ameaça. Porque a gente vai fazer como o Davi fez aqui, ó. E ele diz que e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Amém, irmãos? E toda a tua família saberá que há Deus nessa casa. E toda a nossa cidade saberá que há Deus aqui nessa cidade. E toda a nação saberá que há Deus aqui. Amém, irmãos? Enquanto eu preparava essa mensagem, Deus tocava no meu coração. E a gente vai daqui a pouco fazer um momento de oração. E eu creio que Deus pode levantar uma igreja que vai orar para que esse Covid saia da nossa nação. Para que esse vírus saia daqui, para que toda a terra saiba que há Deus nessa nação. Amém, irmãos? O problema é que a gente, mas está em todo lugar, pastor, é um vírus. Não... Irmãos, eu creio num Deus que hoje Ele pode fazer. E Ele continua. E toda esta multidão aqui reunida conhecerá que não é pela espada nem pela lança que Yahvé concede a vitória, porque Yahvé é o Senhor das batalhas e Ele vos entregará em nossas mãos. Amém? Irmãos, Davi está falando isso no campo de batalha, só ele e um gigante, frente a frente, cheio de armadura gigante, cheio de proteção, com um escudo de lança, e está ele ali, só com a fundinha dele aqui. Ele era abusado? Ele era ousado? Não. Ele sabia ver o que ninguém estava vendo. Eu quero que você entenda isso aqui nessa noite. Você precisa enxergar o que muitos não estão vendo. Você precisa olhar que esse desafio não é para você te destruir. Não é para te destruir, é para te promover. É para engrandecer o nome de Deus. É para fazer com que todos saibam que existe um Deus na tua vida, que é fiel, que é Rei dos Reis, que é o Senhor dos Senhores, que nunca perdeu uma batalha, que não vai te deixar passar essa vergonha. Aleluia! E Jezabel, pastor? Jezabel de Elias? Qual foi o prazo que Jezabel deu para Elias? 24 horas, irmãos. Passou 24 horas e Elias ela não estava com a cabeça de Elias. Passou um dia e Elias continuava. Passou uma semana e ela não tinha conseguido falar o que ela tinha prometido. Passou um mês, passaram milhares e milhares de anos e até hoje não acharam o corpo de Elias. Sabe por quê? Porque Deus, Ele vai envergonhar todo mundo que se afronta contra o Deus dele. Deus não vai permitir que uma boca mentirosa possa te envergonhar. Se estão te ameaçando, pode ficar tranquilo. Ei, bota essa batalha junto com Deus. Ei, vai para frente, não retrocede, irmãos. Não retrocede. Não retrocede. Passaram milhares e milhares de anos e até hoje não acharam o corpo de Elias. Eu quero
Eu quero orar nessa noite por milagres. E se você está passando por batalha, por desafio, se tem um gigante se apresentando para você, eu quero orar para que Deus possa te dar essa visão como Davi teve. Enxergar o problema como uma oportunidade. Enxergar o que muitos estavam com medo. Ei, deixa comigo que essa é pelo Deus de Israel. Essa é pelo meu Deus. Essa vitória é para engrandecer o nome de Deus. Irmãos, tem coisa que nós passamos que o nosso testemunho vai engrandecer o nome de Deus. Na segunda-feira agora nós estávamos na nossa ação com os moradores de rua, o pastor Diogo estava comigo. Lembra que eu contei do Marcelo, da faca? Quem lembra disso aqui? Que entregou a faca? A gente encontrou ele de novo na rua, não estava com a faca, graças a Deus, mas estava na frente de um ferro velho, vendendo, né, o que ele catou na rua, vendendo o garimpo, que eles dizem. E quando ele viu a gente, ele falou, peraí pastor, peraí. Foi lá dentro chamar o gerente do ferro velho. Peraí que você tem que escutar eles aqui. E aquele gerente veio do ferro velho, Pará, a gente conheceu como Pará, desviado. Começamos a falar do amor de Deus sobre a vida dele. Pará, você entende que Deus nos trouxe aqui para que você possa voltar aos braços do Pai? Eu entendo. E ele aceita Jesus ali na noite. Para muitos, sair à noite 10, 11 horas da noite é um grande desafio. Mas para quem entende, é uma grande oportunidade de alcançar vidas que talvez não entrariam numa igreja, tem até vergonha de entrar. Eu quero te dizer uma coisa nessa noite. Tem coisas que parecem que é desafio, mas é o maior milagre que está para acontecer na tua vida. Tem coisas que parecem desafios, parece impossível. Construir uma casa lá no topo do complexo, né, Érica? Seria impossível, mas é um desafio para engrandecer o nome de Deus. Quando olharem para aquela casa, vai ver ali, ó, Deus passou ali, foi um milagre essa casa. Amém, Érica? Por isso eu quero que você entenda nessa noite, para de reclamar sobre esse desafio e vai para cima e conta que Deus vai fazer o maior milagre da tua vida nessa história, nesse desafio. Isso não é para destruir, é para te promover e para engrandecer o nome de Deus. Porque tem coisas que acontecem que as pessoas olham, foi Deus. Eu estava contando que aquele casamento ia acabar. Eu estava contando que ele ia falir a empresa. Eu estava contando que ela não ia resistir nessa crise. E ela está de pé, sorrindo. Ele está casado, a família está bem. Tem Deus aí nessa história. Amém, irmãos? Tem coisa que é para engrandecer o nome de Deus na nossa vida. E eu vejo como, infelizmente, algumas vidas foram ceifadas. Mas eu vejo como uma grande oportunidade daqueles que não creem, daqueles que é só ateu. Eu sou isso. De ver que existe um Deus todo-poderoso, que é necessário crer, é necessário todo joelho se dobrar. Por isso Deus te trouxe aqui nessa noite para te fazer um guerreiro. Qualquer desafio que vier sobre a tua frente, sobre a tua vida, sobre a tua família, você vai ser a primeira a dizer, ei, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Isso não vai destruir, isso não vai mais fazer com que o nome de Deus seja envergonhado na minha casa. Talvez você esteja passando por um problema com os teus filhos, no teu relacionamento, nas tuas finanças, mas você tem que pegar esse problema para que o nome de Deus seja engrandecido na tua vida. Porque se hoje nós estamos falando de Davi, irmãos, é porque Davi simplesmente não foi lá entregar o queijo, obedecendo o pai e voltou para casa. É porque Davi viu de uma forma diferente. Eu quero te perguntar, o que os seus olhos têm visto? O que você tem parado naquilo que era para você entrar nessa batalha? O que você tem recuado com medo naquilo que Deus está proporcionando uma grande vitória sobre a tua vida? Se você entender o que o Espírito Santo quer fazer na tua vida nessa noite, é te tornar uma pessoa inabalável diante de um desafio, diante de uma ameaça. Irmãos, toda ameaça que vem sobre a vida de um homem ou de uma mulher de Deus é para engrandecer o nome dele. Davi foi ameaçado, Sadraque, Mesaque e Abednego foram ameaçados, Moisés foi ameaçado. Todos os homens e as mulheres de Deus que foram viver algo extraordinário passaram por ameaça. Por isso,
Jesus está sempre falando: tem de bom ânimo, vamos ter aflições, vai ter ameaça, mas tem de bom ânimo, porque eu estarei contigo também. Tem de bom ânimo, porque eu venci também. Por isso eu quero orar por você nessa noite. E nós vamos sair daqui de uma forma, irmãos, doido para pelejar contra o inimigo, irmãos. Doido para cair dentro daquilo que tem nos afrontado. Doido para entrar de uma forma onde o inimigo vai ter que correr. Irmãos, porque o inimigo ameaça, porque ele sabe, se tu entrar nessa guerra, a vitória é tua. O inimigo, ele te ameaça, porque ele sabe, se você entender quem você é, ele vai ter que correr e por 7 caminhos. Eu quero orar sobre a tua vida, fica de pé. Aleluia. 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 Davi, ele não olhou para os gigantes como os demais estavam olhando todos. Irmãos, não foi um dia não, irmãos, foram, se eu não me engano, 40 dias ali de ameaças. Os guerreiros de Israel estavam ali, mas eles estavam enxergando da mesma forma. Deus vai começar a te dar um olhar diferente, uma visão diferente sobre esses problemas. Por isso eu quero que você entenda algumas coisas que nosso ministério, que o seu ministério está vivendo, que a igreja está vivendo. Deus está começando a dar visões de coisas que pessoas não estavam enxergando. Problemas que a gente precisa entrar para solucionar, para que o nome de Deus seja engrandecido. Por isso, aquilo que você chama de um problema, Deus está te chamando, esse é o passaporte para o próximo nível. Mas pastor, é isso. Esse problema é o passaporte para Deus te levar para o próximo nível. Esse problema é a porta de entrada para você mostrar que há um Deus todo-poderoso na tua casa, na tua família, que vale a pena ser fiel, vale a pena dizer que é cristão, vale a pena. Deus está te chamando, vai para a guerra que eu sou contigo. Não corre, não retrocede, não aceita. Sabe o que é pior do que correr? A gente admitir: pastor, não tem jeito não, já até me conformei, já até acostumei a viver dessa forma, já até parece que é normal. Irmãos, eu quero te dizer, não é normal um filho de um pai todo-poderoso ficar comendo migalhas. Não é normal um filho de Deus todo-poderoso só apanhar. Não é normal. Deus te chamou para vencer, vencer e vencer. Deus nos diz que nós somos mais do que vencedores. Por isso, nessa noite, eu quero orar para que Deus possa abrir a sua visão. Por isso, nessa noite, eu quero orar para que Deus possa te dar essa visão, como Davi, diante de tantos guerreiros, tantas pessoas prováveis, tantas pessoas habilitadas, mas teve que ir um pastor de ovelha ali, teve que chegar um improvável com uma visão diferente. Existe algum improvável aqui nessa noite? Existe algum improvável aqui nessa noite? Talvez não seria você o mais capacitado, talvez não seria você da família o melhor capacitado para isso, mas Deus quer te levantar como improvável para dizer que Ele é Deus. Deus quer te levantar como improvável para dizer que existe um Deus em Israel. Deus quer levantar uma igreja em Auma para dizer que existe um Deus em Israel, que existe um Deus todo-poderoso. Aleluia! Tantas igrejas, tantos lugares, tantas casas, tantos ministérios, cada um trabalhando na sua função, mas eu creio que Deus levantou uma igreja improvável em Auma para dizer que existe um Deus na cidade do Rio de Janeiro, existe um Deus todo-poderoso que tem poder para curar o Covid, tem poder para lançar fora todo medo, tem poder em nome de Jesus. Jesus, há poder no teu nome, há poder no teu nome, Senhor. Nós profetizamos, Senhor, declaramos, Senhor, a cura dos enfermos do nosso estado, Senhor. Pai, em nome de Jesus, Senhor, diminui, Senhor. Pai, lança, Senhor, para fora, Senhor, em nome de Jesus, Senhor, todo esse vírus, Senhor, todo medo, Senhor, todo espírito de depressão, Pai, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Hoje mesmo caia por terra, Senhor, toda armadilha, Senhor, todo empecilho, Senhor,
para que a igreja de Cristo possa manifestar a tua glória, Senhor. Nas asas do teu amor. Aleluia. Aleluia. Eu quero orar por você que hoje está vivendo um desafio. Eu quero orar por você que hoje está vivendo uma batalha. Algumas coisas, pressões. Tem coisas que aparentam ser grandes sobre a tua vida. Tem coisas que aparentam ser gigantes sobre a tua história. Mas Deus vai te capacitar hoje com visão para mostrar que aí está um grande testemunho para a tua vida. Que aí está uma vitória. Tem uma vitória preparada. Aleluia. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Como eu amo seu nome. Tens o nome mais lindo que eu conheço. Aleluia. Esconda-me em ti. Esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Esconda-me em ti, esconda-me em ti, nas asas do teu amor. Seu nome, tens o nome mais lindo que eu conheço. Como eu amo seu nome. Mas como eu amo seu nome, tens o nome mais lindo, mais lindo. E qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som, E qual é o som, quando Deus desce na terra? Qual é o som? E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro batendo a porta, do carpinteiro batendo a porta. E esse é o som do carpinteiro arrumando a casa, do carpinteiro arrumando a casa. Aleluia. E esse é o meu som. Aleluia. Presta atenção nisso aqui. Deus mostrou aqui claramente que você está passando por uma batalha e você ainda não tinha entendido que atrás dessa batalha tem um testemunho. Atrás dessa batalha tem um testemunho que vai trazer aquelas pessoas que não confiavam no Deus que você serve. Atrás dessa batalha tem um testemunho de vitória. E presta atenção, Davi estava passando numa batalha que também não era dele. Ele não era guerreiro para isso, ele não estava na tropa, ele não era escalado do exército, mas ele viu que aquela batalha iria engrandecer o nome de Deus. E eu te pergunto, essa batalha que você está vivendo engrandece o nome de Deus se der vitória? Essa batalha que você está vivendo vai engrandecer o nome de Deus, vai testemunhar o nome de Deus? Se essa batalha que você está passando, se vier a vitória, vai engrandecer o nome de Deus? Levanta suas mãos, eu quero orar por você. Levanta suas mãos, eu quero orar por você. Se a batalha que você está vivendo, a vitória vai chegar, vai engrandecer o nome de Deus, fica com as suas mãos levantadas. Se você está aqui, você que está aqui no YouTube, se você está passando por uma batalha e a vitória vai engrandecer o nome de Deus, bota uma mãozinha para o alto aqui, eu quero orar por você. Deus
quer fazer com que o nome dele seja engrandecido sobre toda a terra, e vai ser através da tua vida, vai ser através da tua vida. Aleluia. Você vem contra mim com espada e escudo, e eu vou com o poder de Deus. Usa-nos, Senhor, usa-nos, Senhor. Ei, eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Capacita teu povo, Senhor. Abre a visão do teu povo, Senhor. você vem contra mim com espada e escudo, e eu vou contra você em nome do Senhor, em nome do Senhor, em nome do Senhor, eu vou vencer. Senhor, que não passe de nós, assim como Elias, não passe de nós, Senhor. Usa-me, Senhor, usa-me, Senhor. Usa minha família, Senhor. Usa minha família, Senhor. Usa minha vida, Senhor. Quantos estão dispostos aí? Quantos estão dispostos a se entregar, a se doar, a se gastar por Deus, para que o nome dele seja engrandecido? Deus te fez como um guerreiro. Deus te fez como valente. Deus te fez para governar. Deus te fez parecido, aparência com ele. Sou mais que vencedor. Tua palavra me garante. Em ti sou mais que vencedor. Deus te deu um espírito de ousadia. Deus não te deu um espírito de covarde. Deus não te deu um espírito de covarde. Deus te deu um espírito de ousadia. E se algo te afrontava, hoje mesmo, se algo te afrontava, hoje mesmo, cai por terra, em nome de Jesus. Me esconde em tuas asas. Me esconde em tuas asas, Senhor. O som da vitória, o som da vitória. O meu noivo vem. Meu noivo vem. Deus fala assim, ó. Não se amolde a esse mundo. Não se acostuma com isso. O teu padrão não é esse. Você é filho. Existe um espírito, que é o Espírito de Deus, sobre a tua vida. Tem coisas que realmente você não poderia. Preste atenção, irmãos. Davi sozinho poderia derrubar aquele gigante? Não. Olha isso aqui. A história diz que Davi, ele pega a sua funda e começa. Deus só está esperando você começar. Deus só está esperando você começar. Até que ele pega e lança a pedra. O natural, irmãos, o natural de alguém que toma uma pedrada é cair para onde? O impacto veio aqui, a pessoa cai para onde? É ou não é, irmãos? O natural de uma pedrada é a pessoa cair para trás. Mas a história diz que o gigante caiu de frente. Porque Deus só quer que você faça a primeira coisa. Deus só quer que você dê o primeiro passo. Porque quem vai derrubar são as mãos dele. Quem vai fazer é ele. Quem vai fazer é ele. Para de saber como vai acontecer. Começa a girar. Começa a dar o primeiro passo. Começa a agir com fé. Abre a tua boca e libera a palavra de vitória. E você vem contra mim com espada e escudo. Eu vou contra você em nome do meu Deus Jesus. Ei! Ei! E você vem contra mim com espada e escudo. Eu vou contra você em nome do meu Deus que é Jesus. E nenhum mal me atingirá, nem praga alguma chegará à minha tenda, porque o Senhor já deu ordem aos seus anjos. O Senhor já deu ordem aos seus anjos, ao meu respeito e o teu. E não há gigante que vai prevalecer. Ele vem contra nós com espada e escudo, e nós vamos contra ele em nome do nosso Deus, que é Jesus. Ele venceu a morte. Aleluia.